Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde os mercados se voltaram uma vez mais para os dados do mercado de trabalho norte-americano, para preocupações em torno de taxas de juros mais elevadas e ainda para as minutas da última reunião da Reserva Federal nos Estados Unidos. A semana até começou relativamente calma, com o feriado de terça-feira do Dia da Independência nos Estados Unidos, em que retirou muita liquidez aos mercados e os mercados realmente nada fizeram praticamente. Estavam-se a guardar para os últimos dias, em que na quarta-feira, ao final do dia, tivemos as minutas da Reserva Federal, que foram um pouco mais agressivas do que aquilo que era esperado pelos próprios mercados, tendo em consideração de que as minutas mostraram que houve alguma divisão e não houve tanta unanimidade como aquela que Jerome Powell fez passar logo na declaração que se seguiu à reunião da Reserva Federal, e daí os mercados começarem de imediato a reagir com subidas com expectativas de mais subidas de taxa de juros, com as yields de imediato a subir e inclusive as probabilidades de uma subida de 25 pontos nesta reunião deste mês de julho pela parte da Reserva Federal ficarem logo acima dos 90% da probabilidade disso acontecer. Mas havia bastante mais em que o mercado estava a pensar a nível de dados económicos e todos eles nos Estados Unidos. Desde o ADP, os números privados do mercado de trabalho norte-americano, que saíram bastante acima do esperado, mais do dobro do esperado. Tivemos também as vagas de emprego que caíram ligeiramente face àquilo que ao mês anterior, que tinham voltado acima dos 10 milhões de vagas de emprego por preencher, e ainda tivemos os ISMs, que no primeiro dia vieram abaixo do esperado e colocando o setor manufatureiro ainda mais em território de contração. Por outro lado, na quinta-feira saíram dos serviços que aumentou, portanto surpreendeu pela positiva os mercados, colocando por outro lado mais expectativas de subidas de subidas inflacionistas. Mas o mercado estava de facto sempre a pensar no último dia, na sexta-feira, onde iam sair os non-farm payrolls, que desiludiram para todos os efeitos os mercados. O mercado estava à espera entre 225 mil a 230 mil novos postos de trabalho, saíram um pouco mais abaixo, saíram à volta dos 209 mil. Isto colocou, digamos, colocou alguma água na fervura, passa a expressão, relativamente às subidas de taxa de juros que o mercado estava já a projetar para a Reserva Federal e principalmente o manter taxas durante mais tempo a níveis muito elevados. Isto apesar de, por exemplo, a taxa de desemprego acabar por cair como esperado de 3,7% para 3,6% e a aceleração dos ganhos salariais nos Estados Unidos terem saído um pouco acima daquilo que era esperado. Ainda assim, estes non-farm payrolls abaixo acabaram por criar algum arrefecimento nas subidas das yields que se estavam a verificar e que se verificaram durante toda a semana, e também colocar de novo o dólar, inclusive, em perdas. Por parte dos outros bancos centrais, ou por parte do Banco Central propriamente dito, em que tivemos esta semana decisões de taxas, tivemos o Banco Central australiano, que manteve a sua taxa inalterada, também tal como se esperava. Foi uma semana, para todos os efeitos, em que, com as yields extraordinariamente elevadas, com acelerações fortes durante esta semana, levou os mercados acionistas para perdas. Curiosamente, nos Estados Unidos a média de perdas foi menor do que nos outros. O S&P acabou por fechar a semana a cair um pouco mais de 1%, já o Nikkei caiu cerca de 2,5%. Isto na Ásia, e o Eurostock 50 na Europa foi, digamos, a média das perdas que nós tivemos nos mercados europeus, e caiu cerca de 3,7%. Por cá, o PSI 20 foi dos que teve um desempenho menos mau dentro dos pares europeus,
caindo cerca de 0,5% esta semana, com a SONAI a ganhar um pouco mais de 2,5% e a EDP Renováveis a cair um pouco mais de 5,5%. No mercado cambial houve várias situações interessantes, nomeadamente o iene japonês, que acabou por ganhar alguma coisa neste mercado em aversão ao risco, com os ganhos salariais também a acelerarem um pouco acima dos tais 2%, que caso o UEDA deseja para, de alguma forma, manter a inflação sustentavelmente acima de 2% para poder haver aqui alguma alteração na política monetária. A coroa norueguesa também teve alguns ganhos, suportado um pouco pelos ganhos que tivemos no petróleo, e tivemos aqui o euro-dólar, que depois de ter feito um mínimo à volta de abaixo de 1,0850, acabou a semana em torno de 1,0970, ou seja, com o dólar de novo em perdas e a estar com o euro-dólar no máximo dos últimos tempos. Por outro lado, o peso mexicano esta semana voltou a registrar ganhos de alguma forma consideráveis. Ele acabou por negociar contra o dólar abaixo dos 17 pesos mexicanos contra o dólar, o que não acontecia desde dezembro de 2015, mas a forte subida das yields globais e ainda a aversão ao risco acabou por levar o dólar México a ganhos consideráveis, ou seja, a desvalorizações consideráveis do peso mexicano, que acabou por recuperar no final da semana e terminar de alguma forma perto destes últimos níveis máximos do peso mexicano. A nível de commodities, tivemos esta semana o ouro, que terminou praticamente inalterado entre as pressões de yields elevadas e o suporte de um dólar mais fraco por um lado e por outro lado as pressões inflacionistas, e o petróleo, que depois desta semana termos também tido a reunião da OPEP e uma vez mais cortes, a Arábia Saudita a continuar os cortes por mais um mês de 1 milhão de barris de petróleo por dia, e a Rússia a anunciar mais 500 mil de corte na sua produção de 500 mil de barris por dia, acabou por dar aqui assim algum suporte aos preços do petróleo, que terminaram esta semana a ganhar ou a recuperar cerca de 4%, um pouco acima dos 4%. A semana que agora começa, os mercados vão estar essencialmente a olhar para os dados da inflação nos Estados Unidos e para o início de uma nova época de resultados. A inflação nos Estados Unidos, as previsões apontam para que caia dos atuais 4% para 3,1%, com a inflação core, ou seja, aquela que se retira os itens mais voláteis, como da alimentação e da energia, a levar uma queda também dos 5,5% para 5,3%. Isto não vai, de qualquer das formas, retirar as hipóteses ou as expectativas do mercado para uma subida de taxa de juros da próxima reunião do FED, mas alguma alteração a estas projeções poderão de facto fazer com que o mercado reaja em conformidade face a estas projeções que são dadas aqui para a inflação. Obviamente que ainda por cima, em semana de inflação, vamos ter de novo, como temos tido aliás durante as últimas semanas, várias intervenções verbais de membros de responsáveis tanto da Reserva Federal como do Banco Central Europeu, que uma vez mais vão reiterar a firme situação de que continuarão a atuar para controlar a inflação, subindo taxas de juros e apertando mais, digamos, a sua própria política monetária. Isso deverá continuar a acontecer e esta semana, como eu digo, com a inflação nos Estados Unidos poderá ser mais
visível isto da parte dos membros da Reserva Federal dos Estados Unidos. A nível de bancos centrais, vamos ter o Banco Central da Nova Zelândia e o Banco Central do Canadá. No primeiro não é esperado qualquer alteração da taxa de juros, já do segundo, do Banco do Canadá, é esperada uma alteração de 25 pontos base de subida da sua taxa de juros dos atuais 4,75% para 5%, isto quando a inflação voltou, digamos, a aquecer no Canadá e um mercado de trabalho que está bastante apertado também. Isto também dará alguns sinais do que é que poderá continuar a acontecer, digamos, nos bancos centrais globais, nomeadamente na Reserva Federal, que vai ter a sua reunião ainda este mês de julho, mais para o final do mês. Por fim, teremos a época de resultados a começar de novo, em que, como sempre, são os bancos que dão quase o pontapé de saída. Neste caso temos uma das grandes empresas, a PepsiCo, que vai ter resultados na quinta-feira, mas será na sexta-feira que os mercados vão estar mais a olhar, onde vamos ter dados do JP Morgan Chase, do Citigroup, da Wells Fargo, e que vão dar, digamos, como eu digo, o pontapé de saída dos resultados empresariais referentes ao segundo trimestre deste ano, nesta época de resultados. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios e para que semana estaremos aqui para mais uma semana que começa, a semana que acaba. Até lá!